Dia para você que está pronta. Pega o bebê conforto. Pronta para ir parir. Estamos oficialmente, minha mala aqui, exame, mochila de Clara, minha bolsa de mão, mala de Clara, Filipinho com o bebê conforto e a mochila nas costas. A gente tá... Peraí, um minuto. Que tá difícil andar pela casa com tanta coisa. Deixa eu voltar. A gente tá dando entrada hoje no hospital com 41 semanas e 3 dias para começar todo o processo, ver no que vai dar, como vai ser e como eu prometi, vou tentar gravar um pouquinho do meu relato de parto para vocês. Então a gente vai conversando. Um beijo e até já com novidades. E aí, gente, 4 meses depois, estou aqui com o meu relato de parto, finalmente. Mas como acabou passando muito rápido o tempo, né, e eu estou um pouco atrasada, eu falei com a minha médica, pedi para ela me relembrar tudo o que aconteceu, conversei com o Filipinho, enfim, tentei reunir o máximo das recordações daquele dia para não deixar passar nada em branco. Enfim, assim que eu descobri que eu estava grávida, na verdade acho que é um desejo da vida toda. Eu queria muito o parto normal, queria muito tentar o parto normal. Eu passei a gravidez inteira lendo livros, que depois eu posso até indicar pra vocês, se vocês quiserem, lendo muito relato. Eu vi muito vídeo aqui no YouTube de relato de parto, e tudo isso foi aumentando esse desejo, sabe, de tentar o parto normal. Mas é importante também dizer que a gente foi muito flexível, a gente é muito flexível em relação a isso de parto, a gente não levanta a bandeirinha de parto normal e só é mãe e parto normal é o melhor, a gente não tem isso, sabe? A gente quis muito o parto normal, a gente, graças a Deus, conseguiu o parto normal, mas se em algum momento a doutora Kézia dissesse assim, Rafa, não dá, a gente iria fazer a cesárea feliz, porque aquela seria a melhor via de parto para Clara nascer. Então o que a gente queria na verdade era isso, era que fosse na hora dela, no tempo dela e enfim, era isso que eu queria dizer a vocês, que desde o começo eu tinha esse desejo e corri atrás dele, sabe, não desisti. Como muita gente sabe que me acompanha, Clara estava muito feliz na minha barriga, não estava nem um pouco apressada para nascer. E quando eu estava próximo das 42 semanas, já com 41 semanas, a gente sentou com a doutora Kézia para conversar sobre o parto, né, sobre o que fazer. Eu já estava um pouco ansiosa, um pouco medrosa também, admito. Quando eu completei as 40 semanas, parece que a minha vida se dividiu em 2 times. Um time que me apontava e me julgava de irresponsável, dizendo que era um absurdo continuar esperando, que eu estava colocando a vida de Clara em risco. E um time das pessoas que me apoiavam e diziam, Rafa, eu passei por isso, minha filha nasceu de 42 semanas, minha filha nasceu 41 semanas e nasceu saudável, não desista. Então, quando aconteceu isso na minha vida, né, de tipo, eu ser apontada e julgada e analisada o tempo inteiro, eu comecei a criar uma ansiedade e foi meio desesperador, admito. E foi a partir daí que eu e o Filipinho decidiu, na última semana, de ficar meio offline, sabe? De tudo, da vida. A gente tinha acabado de se mudar, então a gente ficou muito curtindo um ao outro e tentando não escutar o mundo, porque gerou realmente uma confusão na vida da gente. Mas a doutora Kézia foi firme e forte. Ela me fazia lembrar toda hora do meu desejo de ter o parto normal, de não desista, espere mais um pouco, tá tudo saudável. A gente fazia exame a cada 2 dias, então a gente sabia que Clara estava super bem. E isso foi segurando a barra, né? Então, com 41 semanas, a gente sentou para conversar, para saber o que iria fazer. A gente esperaria até as 42 semanas, mas a gente tinha que, né, saber das possibilidades. Uma delas era a indução de parto, caso eu não entrasse em trabalho de parto, para tentar o parto normal, e a outra seria marcar a cesárea. Como eu ainda tinha a chance da indução para ter o parto normal, eu achava que não custava tentar, porque caso não conseguisse entrar em trabalho de parto, a gente faria cesárea sem nenhum problema. E aí, já estou aqui muitíssimo bem deitada, né? Afinal, eu acordei de 5 horas da manhã hoje. Já tô aqui no apartamento. A gente deu entrada como internação normal, né? Mas enfim, a gente tá esperando a doutora Kézia chegar, que é a nossa médica, para avaliar o quadro geral, ver finalmente o que é que vai fazer, quando vai fazer, enfim, ver as nossas possibilidades. Mas por enquanto tá tudo tranquilo. É engraçado porque todo mundo entra na sala perguntando, porque no prontuário tem parto normal, né? E normalmente as pessoas já chegam em trabalho de parto no hospital. O povo chega aqui toda hora perguntando, e aí, como é que você tá? Mulher, tô muito de boa, sentada aqui bem tranquila. De duas, uma. Ou o povo pensa que eu sou uma pessoa muito resistente à dor ou louca, né?
Mas enfim, a gente tá aqui esperando a doutora Kézia chegar. Quando eu tiver mais novidades, eu volto pra avisar vocês. No dia 17 de outubro, de 7 horas da manhã, a gente se internou para começar o processo. E a doutora Kézia foi muito clara com a gente. Ela disse a possibilidade de dar certo, que tinha a possibilidade de não dar certo, que a gente tinha que escutar o corpo realmente, eu tinha que ter paciência e deixar as coisas acontecerem no tempo que tinha que acontecer. Porque às vezes a gente tá tão ansiosa, quer que tudo aconteça tão rápido, que se demora um pouquinho mais a gente já acha que não tá dando certo. E ela me disse, Rafa, você vai ter que ser paciente. E aí a gente foi paciente. No dia 17 a gente se internou às 7 da manhã. E no dia 18, de 4 horas da manhã, eu comecei a entrar em trabalho de parto. E aí, gente, estou aqui pleníssima, só que não. Jantei agora, terminei de jantar. Diga-se de passagem, a gente já passou o dia inteiro aqui no hospital. Começou todo o processo da indução de parto. Durante a primeira parte do dia foi super tranquilo, mas agora, você não tá entendendo? Começou uma dorzinha maravilhosa, assim, que ela abraça o corpo da pessoa. Aí eu tava até dizendo a Filipinho que eu não entendia, porque todo vídeo de gestante, a gestante andava assim, ó. Tipo, meio um pato, sabe? Tá explicado, trava tudo em você, querida. A sensação de você está toda contraída. Mas a gente segue aqui esperando pra ver se vai realmente evoluir o trabalho de parto e se vai dar certo o nosso sonhado parto normal. E aí amanhã de manhã provavelmente a gente já vai ter uma posição no que vai resultar, mas até agora estamos evoluindo. Já comecei a perder o tampão, o meu colo do útero já tá macio, já tá bem apagado, tá evoluindo. O que mais, Filipinho? A médica disse que minha bacia é ótima, significa que eu sou uma ótima paredeira. E tá evoluindo aos poucos, bem aos poucos, mas tá evoluindo. Aí a gente segue aqui tentando caminhar e viver com essas dorzinhas, que por sinal já me disseram que é só o começo das dores, então vamos lá. E já foi tudo muito intenso. Ela disse também que tinha essa possibilidade por causa da indução, e foi assim, eu já comecei com as dores com um intervalo bem curto, se eu não me engano de 7 em 7 minutos eu já comecei a sentir as dores bem intensas. Eu não recordo de ter tido aquele espaço prolongado de uma contração para outra, mas enfim, 4 horas da manhã eu entrei em trabalho de parto e Felipe foi a minha doula. Como a doutora Kézia não atendia pelo meu plano, a gente contratou ela particular, então a gente disse, não, já deu. Apesar da doula ser muito importante, ser um a mais, né, a gente já estava com o orçamento meio fechado mesmo, e aí Felipe disse, não, Rafa, eu vou ser a sua doula, eu vou ficar 100% do tempo com você lá, e ele foi a minha doula, gente, ele fez massagem, ele me lembrava de comer, ele me dava água, me dava suco, ele me deu apoio moral, nos momentos que eu pensei em desistir, ele tava lá e não deixou e segurou a onda mesmo, ele foi uma doula assim, 100%, eu não poderia ter tido uma doula melhor. E aí galera, agora são 5h40 da manhã, às vezes 4h30 que Rafa entrou em trabalho de parto, ela tá um pouquinho cansada aqui, sentindo as primeiras contrações de verdade, né, Rafa? E as primeiras já doem. E ela já tá sentindo a dor, mas tá tudo dando certo, tá tudo sob controle. Ela tá ali com o celular que marca o aplicativo que marca as contrações. E ela vai starta o aplicativo. Ele conta o tempo e depois você para, ele pergunta a intensidade, muito leve até muito forte. Aí, a partir disso, ele vai e gera aqui a frequência média, a duração média e fica com tudo registrado pra gente ficar mandando pra médica. E aí, Rafa tá mandando diretamente pra médica e já ela vai pra o quarto comprimido pra induzir. Foram 8 horas que eu passei em trabalho de parto. As pessoas, a pergunta é clássica, Rafa, dói? Gente, dói. Eu acho que foi a dor mais intensa que eu já senti na vida, mas me lembrava, vinha muito uma passagem pra mim, que eu acho que é de João, eu não lembro agora exatamente, se eu vou colocar na tela pra vocês, que fala assim das dores, da mulher nas dores de parto, mas que quando o bebê nasce vem a alegria, sabe? E era o que eu lembrava, eu dizia, essa dor é uma dor de alegria, essa dor vai me trazer alegria, é uma dor de renascimento, sabe? Eu tô aqui no fundo do poço agora, assim, morrendo, mas eu sei que eu vou renascer e junto com esse renascimento, literalmente, virar uma nova Rafaela, uma Rafaela mãe e uma Rafaela mais forte também.
E eu tentava me dizer isso toda hora, sabe? Vai passar, vai passar, vai passar. O Filipinho também. Rafa, vai passar. E às vezes quando vinha uma coisa, um sentimento de tipo, eu não quero mais, eu vou desistir. Doutora Késia também me lembrava, Rafa, não esqueça do seu ponto de partida. Não esqueça quando você me procurou lá, já no final da gravidez, porque não queria desistir do seu sonho de parto normal. Não esqueça. E isso é muito importante, gente, você ter apoio. Você ter alguém do seu lado que vai lhe dizer, não desista. Porque se tivesse alguém lá do meu lado que no primeiro sinal de dor intensa me dissesse, não, tente a cesárea, eu iria ter desistido, porque era tudo que eu queria ouvir naquela hora. Então foi muito importante ter Felipe e ter a doutora Késia, que na hora olhavam pra mim e diziam, não desista. Agora respira. Respira, descansa e respira. Ai, não quero mais essa tudo muito. Respira fundo. Ai, não consigo levantar, não consigo. Então respire fundo. Do jeito que você tá aí. Descansa não. E aí, quando eu cheguei nos 7 centímetros, já estava realmente insuportável. Eu acho que eu já tinha feito milhões de agachamentos, já tinha caminhado, já tinha passado por todo o processo da indução, que de certa forma também já causa meio que um desgaste. Eu tinha usado sonda, enfim, a ansiedade também vai desgastando você. E aí, quando chegou em 7 centímetros, eu disse, não, aqui é o meu limite. Ou analgesia ou cesárea, senão não daqui não sai. E aí foi quando o Filipinho e a doutora Késia realmente me pegaram assim, sério, conversaram comigo e eu optei pela analgesia. Só que acontece que o médico que a doutora Késia confia, que faz parte da equipe dela, que ela sempre trabalha junto, estava numa outra cirurgia. Então ele só podia chegar por volta de umas 2 horas depois. E aí foi jogo de cintura, a doutora Késia apareceu com uma bola lá, eu fiquei embaixo do chuveiro, o chuveiro me ajudou muito. Eu já vi muita gente que diz que a água morna ajuda e outras na hora, assim, quer fugir da água. Mas a água morna foi assim, eu acho que eu passei 8 horas em trabalho de parto, 4 horas foi embaixo da água mesmo, foi o que me ajudou. E aí eu fiquei a todo tempo lá na bola, embaixo da água, o Felipe me massageando, chorava junto comigo, me dava força. E eu contando os segundos, parecia que 1 minuto dessas 2 horas era uma eternidade, vocês não estão entendendo. E aí ele chegou, o médico, né? Sim, um parêntese. Quando eu tava com 7 centímetros, a doutora Késia me lembrou de algo que ela tinha me falado há um tempo já. Rafa, chega uma hora do trabalho de parto que você sai do tolerável para o intolerável. E aí é psicológico. Aí você tem que lembrar do que você quer, do que você sonhou, do que você planejou, do que é melhor pra você e pro seu bebê. Porque o seu corpo vai gritar, eu não quero mais. E ela tinha me alertado que essa hora ia chegar e realmente chegou. Teve uma hora, eu tava lá firme e forte, vinha a contração, eu me lembrava do quanto eu tinha desejado aquilo. A gente levou uma playlist totalmente cristã e aquilo me ajudou muito. E a gente rezava junto. Tiveram irmãos de comunidade da gente que tava lá no hospital e providentemente deixou algumas relíquias com a gente e a gente rezou com aquilo. Enfim, eu tava muito fortalecida, mas chegou uma hora que eu disse, não dá mais. E foi a hora do intolerável. Realmente meu corpo não suportava. E aí a gente continuou lá esperando o médico chegar. E quando um pouquinho depois desses 7 centímetros, 1 hora depois, eu acho que eu já estava com 8 centímetros, me veio o desejo de começar a expulsar mesmo. Eu dizia, doutora Késia, eu tô com vontade de empurrar. Aí ela, então é porque o negócio tá caminhando, né? A gente desceu pra sala de parto pra esperar o médico lá, porque ele disse que já estava próximo. E quando chegou lá, o anestesista, o médico que eu falo pra vocês a toda hora é o anestesista. A doutora Késia até brinca dizendo que parecia que eu tava vendo Jesus, porque quando ele entrou na sala, vocês não estão entendendo. Eu já tava lá chorando há tempos. Ah, meu Deus, porque ele precisa chegar, eu não aguento mais, meu Deus. Quando ele chegou, a doutora Késia disse que eu só faltei dizer Jesus. Mas a sensação na hora foi meio que, tipo, meu Deus, chegou quem vai me tirar dessa dor. E ele aplicou a analgesia, aí o que aconteceu? Quando ele aplicou a analgesia, eu perdi a sensibilidade. Eu já estava numa fase muito avançada do trabalho de parto, eu já estava com vontade de empurrar e eu já estava, quando vinha a dor, eu já meio que empurrava, era involuntário, você não controla, sabe? O seu corpo realmente faz tudo por você, o seu corpo é muito inteligente. E aí, quando aplicou a analgesia, eu acabei perdendo a sensibilidade. Então as contrações que estavam tipo de 4 em 4, 3 em 3 minutos, começaram a ficar de 5 em 5, e eu fui perdendo mesmo a sensibilidade. Aí, com mais 1 hora, assim, 1 hora depois que tinha aplicado a analgesia, meu corpo realmente relaxou demais,
a gente achou que era importante a ocitocina nesse momento, porque Clara já estava muito baixa e ela estava há muito tempo num lugar que ela não deveria ficar lá. Ela deveria só passar, literalmente, de passagem. Então foi quando aplicou a ocitocina e foi muito rápido. 5 minutos depois da ocitocina, Clara nasceu, porque já foi muito intenso, como já estava tudo muito avançado, eu já estava com dilatação completa, eu só precisava realmente sentir a hora, o meu corpo precisava me dizer a hora de empurrar. Com mais ou menos 5 minutos mesmo, acho que eu empurrei 3 vezes, eu agachei, eu optei por ter Clara no banquinho, tem até algumas fotos que vocês vão ver ao decorrer do vídeo. O que aconteceu no meu pós-parto? Eu tive algumas leves complicações, porque, como eu falei, quando eu tomei analgesia, Clara ficou muito tempo numa parte muito baixa, que ela deveria ter passado por lá, ela ficou muito tempo porque eu perdi a sensibilidade e parei de fazer a força, e isso causou uma laceração no colo do meu útero. Então, depois disso, a doutora Kézia precisou conter o sangramento, as fibras do meu colo do útero, eu acho, espero estar falando certo, ficaram bem desgastadas, então eu precisei ser sedada depois para conseguirem chegar até o colo do meu útero para fazer todo o procedimento e conter o sangramento. E aí, Clara nasceu de meio-dia, por volta de umas 4 horas da tarde, foi quando eu encontrei com ela de novo e voltei para o quarto. E depois disso, enfim, é o que vocês já acompanharam, né? Eu fiquei no hospital 2 dias, se eu não me engano. Ainda precisei fazer transfusão de sangue porque as minhas taxas deram um pouco baixas, eu perdi uma quantidade considerável de sangue, mas também nada demais. Eu voltei acordada para o quarto, estava todo o tempo acordada, tava bem, já sentei, amamentei ela sentada, foi tipo assim, foi ótimo. Se não tivesse sido esse pós, esse pequeno detalhe do pós, realmente teria sido uma recuperação perfeita. Mas realmente, como aconteceu, teve esse episódio no pós, e a recuperação do meu corpo sempre foi muito lenta. O meu silicone, por exemplo, até cicatrizar foi o dobro do tempo do que o médico esperava. Então a minha recuperação não foi tão sensacional como as mulheres de parto normal costumam dizer que né? Que é muito rápida. Então, assim, existem exceções, né? Eu fui essa exceção, eu senti dor por muito tempo, eu fiquei desconfortável por muito tempo, mas ainda assim eu tinha a liberdade de fazer muitas coisas que uma cirurgia não teria dado a liberdade. Mas o que eu queria dizer pra vocês aí do outro lado, que me pediram muito relato de parto normal, do meu parto, né? É que se você quer o parto normal, não desista, gente. Eu precisei trocar de médica 3 vezes, porque eu passei por 2 médicas. Uma que já me disse de cara que eu não faço parto normal. Outra que fazia o parto normal, era uma médica do meu plano, mas ela cobrava um valor muito alto extra pra fazer o parto normal. E no fim, depois de tudo, graças a Deus, sabe, deu o jeitinho dele, a gente chegou até a doutora Kézia, que apoia o parto normal, que é uma médica totalmente humana, que ela escuta o que a gente tem pra dizer. Ela foi uma psicóloga pra mim. Nos últimos dias eu falava com ela todos os dias, às vezes não era nada. Eu ia lá conversar, ai doutora Kézia, não, porque hoje eu tô muito ansiosa, eu tô com medo. A senhora tem certeza que é seguro? E ela me dizia todo o tempo, Rafa, é seguro, você tá... Não se preocupe, você tá saudável, Clara tá saudável, não tem por que não esperar, é uma escolha sua. Se você quiser marcar a cesárea, a gente faz a cesárea agora. Mas não esqueça o quanto você desejou essa via de parto, o quanto você quis viver esse momento. E isso é um desejo verdadeiro do seu coração. Não se deixe levar pela pressão, porque só o que vai ter gente pra lhe apontar e dizer que isso é anormal, que é coisa de... Teve gente que disse pra mim que era coisa de animal, isso é coisa de animal, isso é horrível, sabe? Muita gente julgou, disse que era nojento, que era ceboso. E, enfim, eu escutei de tudo que vocês imaginarem, mas era um desejo no meu coração. O Felipe me apoiou desde o começo, que era o importante. Ele é o pai, eu sou a mãe, a gente junto conversou, optou por isso, decidiu por isso. Então, o apoio do seu parceiro é muito importante, de verdade, assim, fez toda a diferença o Felipe ter me apoiado e ter abraçado essa causa comigo, sabe? E é isso que eu tenho pra dizer. Outra coisa, se dói demais. Mas quando as pessoas dizem pra você que esquece, é a maior verdade da vida. Gente, na hora que Clara nasceu, é engraçado nas fotos que o Felipe tá morrendo de chorar e eu tô rindo muito em todas as fotos. E eu lembro nitidamente dessa sensação de eu tava na maior dor ali, empurrando e passando por um processo extremamente doloroso. E quando Clara nasce, parece que,
sai tudo de você, literalmente sai tudo, inclusive a dor, sabe? A sensação é realmente de renascimento. A doutora Kézia fala muito nos relatos de parto dela sobre isso, sobre o renascer do parto normal, porque é exatamente isso, você tá ali no limite da sua dor, você tá no fundo do poço, literalmente. Na hora eu fiz até uma brincadeira dessa, no meu da dor ainda fiz, meu Deus, eu estou no fundo do poço tirando onda, porque eu tava assim, um caos na hora. Mas quando o seu bebê nasce, é uma alegria que toma conta de você, é tudo, né? É o psicológico, é o hormonal, é tudo. Que realmente a sensação da dor vai embora na hora, tudo passa, tudo, é mágico, não tem explicação. Por mais que eu tentasse aqui descrever pra vocês, eu não ia conseguir, porque foi realmente o momento mais intenso da minha vida, foi os dois extremos da minha vida, a maior dor e a maior alegria que eu senti no mesmo tempo, assim. E foi único. Se me perguntarem, mesmo a sua recuperação tendo sido difícil, mesmo com toda a dor, mesmo as pessoas falam tanto que o parto normal é uma recuperação sensacional e você passou por isso, precisou de transfusão de sangue, perdeu muito sangue, você passaria de novo, eu passaria de novo. A minha sogra até tira onda da minha cara dizendo que eu sou doida. Porque se eu engravidar amanhã de novo, eu vou lutar de novo por um parto normal, porque foi a melhor via de parto pra mim. Isso é muito único, é outra coisa que eu digo. Se a melhor via de parto para você é a cesárea, se você precisa da cesárea, se o seu bebê tem algum risco, se você está em risco, a melhor via de parto para você é a cesárea. Então abraça esse parto com a melhor possibilidade de parto para você, é o melhor para vocês, entendeu? Eu só não acho justo você se deixar enganar. Então pesquise, se você tem um desejo de parto normal, pesquise, entenda o que é verdade, o que é mito, o que é invenção das pessoas, o que é só pressão e o que realmente é verdade, se você realmente precisa da cesárea. Então é isso, mamães que desejam parto normal, vivam isso, se entreguem lá, vivam mesmo, vivam a dor, se entreguem à dor, você precisa assim, desligar do mundo pra viver esse momento, sabe? Quando vinha a contração, eu mentalizava aquilo mesmo, eu vivia a dor e eu só pedia forças a toda hora, eu pedia muita força a Deus, Deus só me dê força pra que eu consiga chegar até o final, só me dê forças pra que eu consiga chegar até o final. E eu cheguei, Clara nasceu de parto normal, eu vivi um sonho, o sonho do parto normal e o sonho da minha filha, e ela é muito saudável, é uma bebê maravilhosa e deu tudo certo, eu estou aqui pra contar pra vocês e espero que vocês tenham gostado. E que de alguma forma eu tenha encorajado outras mães a viver esse sonho também. E essa aqui é Clara, eu acho que todo mundo já deve conhecer, mas pra quem não conhece, essa é a minha Clara. Eu esqueci de dar algumas informações, né? Clara nasceu com 3 kg 890 e 49 centímetros e meio, de 41 semanas e 4 dias. Então, pra gente que escuta desculpa de bebê grande, Clara está aqui pra provar que bebê grande também nasce em parto normal. Né, Clara? Diga sim. E é isso, Clara tinha que aparecer no vídeo, né, gente? Era impossível a gente fazer um vídeo relato de parto da minha filha e ela não aparecer pra dizer oi, gente. Oi. E dizer, titias, eu gostei tanto de nascer de parto normal que eu nasci bem de boa. Ela nasceu dormindo. Ah, como é que eu esqueci de dizer isso? Gente, Clara nasceu dormindo. Em todas as fotos do nascimento de Clara, ela tá dormindo. Ela foi acordando aos poucos, mas a pulsação no cordão umbilical estava 100% normal. Ela nasceu super bem. A nota dela foi 9 e 10, se eu não me engano. E ela nasceu totalmente saudável, mas nasceu dormindo. Super tranquila, de boa, não foi, Clara? Aí agora ela compensa, ela dormiu no parto, acordou dormindo, aí hoje ela não dorme mais não, ela compensa, né, bebê? É isso. Tchau. Dê tchau. Tchau.